Florescer é para mim, é para você, é para todos aqueles que encontram no mesmo propósito. Florescer, mulheres em movimento. Você vai ver. Érica Ramos, Mônia Koifer. É uma dupla sertaneja? Não. São duas mulheres, duas garotas destemidas que ousaram a projetar um evento cujo nome é Florescer. Se você teve a oportunidade em algum momento de saber que no sul de Minas aconteceu um movimento entre as mulheres, até intitula como Mulheres em Movimento, que mudou a história da ótica feminina aqui no sul de Minas. E por que eu estaria falando? Hoje aqui no podcast, depois de buscar informações e acertar uma agenda, porque elas tinham que descansar, o evento ele dobrou de tamanho nos últimos minutos. Melhor do que isso é elas falando para nós. Sabe quem está aqui? Mônia Koifer e Érica Ramos. Érica Ramos, tudo bem? Tudo bem. Mônia Koifer. Tudo jóia. Obrigada pelo espaço. Maravilha. Koifer é sobrenome? Koifer é cabeleireiro em francês. Tenho 22 anos de profissão. Tá vendo? E a gente tá achando que é sobrenome. Koifer. Ah, tá certo. Gente, olha, quantas coisas que nós temos para conversar. E eu vou falar para vocês o seguinte. Eu, homem, lógico, estive assessorando no evento, vamos dizer assim, nos bastidores, para que o evento ele tivesse esse ambiente, essa característica, essa personalidade feminina, como aconteceu em 100%, mas nós, né, porque um homem de bem, eu entendo que ele apoia as mulheres quando tem boas ideias. E o projeto Florescer, ele pôde projetar e mostrar isso para todos nós. Como que surgiu o nome Florescer, Érica? Então, eu e a Mônia conversamos informalmente por algumas vezes, poucas vezes, né, Mônia? Sim. Inclusive. E decidimos que a gente precisava realmente mostrar a força da mulher na cidade de Campos Gerais. Porque não só pela representatividade feminina do empreendedorismo, como é o caso da Mônia, mas as diversas áreas que a mulher desenvolve lá Sim. dentro do município, sendo ela na zona urbana, sendo ela na zona rural. Então, a gente precisaria de mostrar alguma coisa, mas como? E aí fomos pensando, e a gente viu que a prática de atividade física ao ar livre tem tido um engajamento muito alto, onde, independente da idade, né, sendo homem ou sendo mulher ou sendo família, tem oportunidade de uma prática, de uma caminhada, uma corrida, uma respiração, uma liberdade em volta, né, do Lago dos Ipês, em Campos Gerais, onde é o lugar onde mais se une pessoas para o esporte ao ar livre. E a gente foi amadurecendo essa ideia, né, aos poucos, de desenvolver alguma coisa que ainda era uma interrogação, mas que trouxesse a representatividade feminina. Mônia, e Campos Gerais tem um espaço físico que atende às necessidades do projeto Florescer, né? Que é o Lago dos Ipês, é isso? Sim, foi a nossa primeira opção. Primeira opção. Primeira opção. Então, desde quando eu com a Érica conversou, até ela estava fazendo uma inscrição para ir correr numa corrida do Belmarx, 100% você, lá em Belém do Pará. Sim. E ela me convidou para estar fazendo essa corrida junto com ela. Só que ela iria, a data que ela iria, eu seria madrinha de casamento numa outra cidade, não tinha como eu ir. E aí nós pensamos, nossa, dia 8 de março, dia da mulher, no domingo, a gente podia juntar uma turma, né, de mulheres, suas clientes, algumas amigas minhas, e nós irmos para o lago para homenagear as mulheres. E aí o que foi um assunto entre nós, acabou ganhando uma proporção muito grande e foi se desenrolando para a gente fazer o Florescer acontecer lá no Lago dos Ipês, uma região muito bonita. E se vocês me permitem, é o seguinte,
quando 2 ou mais pessoas acordam para o mesmo objetivo, eu entendo que Deus abençoa, Sim. né? E abençoa muito. E vocês, na tentativa de homenagear as mulheres, e isso eu não escutei de 1 ou de 2, não. Escutei de várias pessoas. Inclusive, estive conversando com seu esposo, o Carlos, e nós acordávamos nesse mesmo desenho. Porque as mulheres foram homenageadas, mas as famílias se sentiram homenageadas. Porque tinha lá garotinha, menina, Sim. tinha lá adolescente, pré-adolescente, Jovem. gestantes, jovens, terceira idade, Mães. Exatamente. mães, com um bebê no colo, com um bebê na barriga, com um bebê no pensamento. Pais Gente, acompanhando. pai filhas. acompanhando, Foi um os movimento homens que familiar para homenagear elas. Os homens que ficaram à margem do evento, porque era um momento das mulheres, aplaudiam e de maneira feliz. Sim. Foi um evento de baixíssimo impacto, mas altíssima repercussão. Sim. Exatamente. Não é isso? Exatamente. A repercussão que houve na última semana, né, do evento realmente nos surpreendeu, né, Mônia? Foi uma surpresa mágico. que a gente conseguiu receber essa energia da força feminina dentro da cidade. E quando a gente foi lapidar, né, o número de inscrições pela página do Florescer, aí nos surpreendeu muito. Mas o passo a passo do projeto Florescer, ele começa quando? Por exemplo, quando vocês se encontraram, decidiram que fariam o evento. Dali até divulgar a primeira vez, quantos dias levaram? A gente, 3 meses. a gente pensou na ideia mais ou menos no mês de novembro para dezembro de 2025. E então a agenda, né, a agenda da Mônia nesse momento é uma agenda mais procurada, né, Sim. pelas festividades de final de ano. Né? E automaticamente as pessoas querem visitar mais as famílias pelas festas natalinas e tudo mais. E daí a gente pensou, quando virar o ano, a gente senta e a gente amadurece essa ideia. Mas uma preocupação não, uma dúvida que as pessoas têm, e isso imperava tanto no ambiente masculino quanto feminino. Sim. Por que não foi no Dia Internacional da Mulher? Porque já havia aqui em Alfenas mesmo uma corrida só para elas, onde a gente queria também que as atletas de Campos Gerais participassem dessa corrida. Sim, e Campos E Gerais elas tem... já estavam inscritas nessa Sim. corrida E Campos e tinha em outras cidades também. Então a gente pensou, não precisa ser necessariamente no dia 8. Exatamente. Dentro do mês de março, tá valendo, né? É o mês da mulher. E aí a gente procurou outra data. E aí essa conversa, esse assunto nosso acabou saindo do salão, que era uma ideia só minha e dela, acabou saindo do salão, chegou em outras pessoas, onde nos convidaram a apresentar esse projeto na Câmara Municipal de Campos Gerais. Olha, E aí dali, aliás, antes disso, né, Érica, a gente Sim. procurou o conselho com uma pessoa que já tinha conhecimento, né, para montar uma corrida, porque até então era uma corrida. Mas aí a gente pensou, uma corrida participa só os atletas, não é todo mundo que é corredor. E a gente Sim. queria uma coisa que unisse Contemplasse todo mundo, todas. desde Exatamente. criança até a terceira idade. com a expectativa de quantas pessoas nesse princípio? O projeto, no susto, foi apresentado para 300 pessoas, mas a gente contando que seriam muitas pessoas, 300, né, Érica? Então a gente achou que seria umas 100. Convidaria 300 para ir umas 100 pessoas. E aí a gente se surpreendeu. Quando a gente começou a oficializar, né, a documentação para o evento, a gente partiu de 300 pessoas, mas com aquela imaginação, a gente não vai conseguir. Que vocês, gente não vai conseguir. em princípio, começou a fazer um evento, de repente vocês sentiram, com o crescimento dele, que precisaria estar com um amparo legal para ele acontecer. Exatamente. Estou falando de presença da Polícia Militar, que estava lá full Oficializar time. tudo. né? Nós oficializamos... Protocolar. A Guarda Municipal estava Sim, também. Sim, não nós é isso? oficializamos toda a documentação do evento, temos tudo registrado, cada participação, cada colaborador, né? E cada princípio documental onde precisaria estar formalizado junto à Prefeitura, junto à Câmara Municipal, foi feito passo a passo.
enquanto a gente não oficializou e teve a segurança em que o espaço público estaria reservado para nós, né, com o apoio da prefeitura, né, que liberou o espaço com o alvará, né, de tempo determinado, tudo certinho, a gente não abriu a página do perfil do Instagram. Entendi. Então, primeiro a gente oficializou o evento, apresentamos à Câmara Municipal, tomamos partido na oficialização documental e, em seguida, começamos a divulgação. A divulgação que, a princípio, no nosso pensamento, seria a união de umas 10, 15 mulheres, mas a gente pensando alto para gastar os nossos neurônios, vamos montar um ofício em prol de 300 mulheres que a gente acreditaria que poderia estar. Mas foi desafiador colocar 300 mulheres num ofício? Sim, foi muito desafiador, porque tanto eu, no engajamento da mídia social, eu sou muito reservada, e a Mônia mostra mais o trabalho dela na mídia social profissional. Sim. Então, como pessoas, Pessoal. né, o nosso lado pessoas, o nosso lado do engajamento solidário do evento, as pessoas não nos conheciam. Mulheres normais, que batalham, que correm não no nos dia a conheciam. dia, mas extremamente reservadas. Eu conheço ambas, mas você que está nos assistindo pode ser que não. E eu vou fazer uma pergunta aí te representando, quer ver? Vocês duas são irmãs? Viramos, né, Érica? Hoje somos irmãs. Hoje Hoje somos somos irmãs amigas. e mães do Projeto Florescer. Sim. De sangue, não. De Não, sangue, não, mas de coração, sim. De Tá, coração. é porque eu escuto nas esquinas as pessoas, vocês quando conversam, vocês lá no evento, vocês não estavam precisando de uma gritar para a outra assim, olha, faz isso para mim. Não, uma olhava para a outra e sabia o que estava precisando, que o projeto, Sim. para florescer melhor ainda, precisaria de atitude naquele momento. E só com o olhar vocês se comunicavam, evento próspero, multiplicativo e, olha, encantou os olhos de todas aquelas e aqueles que tiveram a oportunidade de assistir de alguma forma. Até nas redes sociais, tá um encanto acompanhar vocês, que eu imagino que se o propósito era um engajamento e também no digital, ele está acontecendo de maneira natural, orgânica, não é isso? E também, né, daqui um pouco eu sei que vocês querem falar sobre ela, mas em Campos Gerais tem uma garota, ela até é minha amiga. Como vocês falaram, olha, Nossa queremos amiga uma também, pauta, já. porque só viemos nós duas, mas nós queremos reconhecer o trabalho da Aline Marques. A Aline Marques, leia-se, uma das influencers digital aqui do sul de Minas, que, olha, acompanha lá, Aline Marques, você vai ver o que eu estou falando. Um doce de conhecimento, de multiplicação. Também ela tem um berço maravilhoso o berço dela. Ela é da família dos Marques, lá da cidade de Campos Gerais. Não é isso? Sim, com É. certeza, gente. Ela foi peça-chave na nossa equipe. Exatamente. Com certeza, sem ela, eu com a Érica, só a nossa vontade não teria acontecido tanta coisa. Exato. Porque ela foi extremamente importante. Ela e uma equipe grande que estava até por trás, né? Uma equipe pequena em números, mas que fez acontecer, tipo assim, muito. A gente tem até medo de não citar todos os nomes aqui, mas a Aline foi uma das primeiras que a gente procurou, porque a gente sabe dessa predisposição dela no digital como influencer, e seria uma pessoa que divulgaria pra gente, que faria parte da locução. E ela tem um know-how de grandes eventos. Sim. Não é isso? Exatamente. Ela tem experiência, né? Sim. Exatamente. Então foi peça-chave pra gente. A Mônia me apresentou a rede social da Aline. Eu olhei e pensei, bem, um evento solidário, voluntário e apartidário, e eu consegui conversar, ter uma resposta dessa influencer, não vai ser fácil. E aí eu pensei por 1, 2, 3 vezes, mandei algumas mensagens e áudios no Instagram dela, e automaticamente ela começou a responder. Eu liguei para a Mônia, era tarde da noite, eu falei, Mônia, ela está respondendo. E na hora, a doçura, né? Porque ela é uma pessoa muito doce, o carisma dela, Sim. né?
ela abraçou a causa com o coração que ela tem. Então tá aí o reconhecimento das idealizadoras do Projeto Florescer, a influencer, @Aline Marques. Vai lá que você vai ver o que eu estou falando. A propósito, o Projeto Florescer, como o próprio nome já diz, quando fala florescer, trata-se de um verbo, não é isso? Sim. E o verbo, ele projeta continuidade. Com certeza. Haverá o Projeto Florescer no ano de 2027? Essa é a maior pergunta que a gente tem recebido, né, nessa última semana. Durante o evento no domingo passado, né, parece que faz tanto tempo, mas tem só uma semana. Só uma semana. Né? Durante o evento, a gente já estava recebendo perguntas. E aí, vai ter o bloco de carnaval? Vai ter o evento do Dia das Mães? Vai ter todo mês. Vai ter o chá das mulheres? Que dia que vai? Vocês já marcaram a próxima data? Porque eu quero trazer minha mãe. Minha tia não veio dessa vez e tal. Então, assim, choveu ideias. Choveu. O que a gente sente? Foi acendido uma chama nas mulheres. E a gente... Oportuno, né? E a gente imaginou que essa chama iria se apagar no decorrer dos dias ou cair no esquecimento pelo fato do nosso propósito ser o primeiro evento, né, de voluntariarismo e solidariedade de Campos Gerais na proporção da representação feminina. Mas foi o contrário. Então, até nesse exato momento, né, Mônica, o nosso celular ele está no silencioso, senão a gente não consegue. Não para de chegar mensagem. A gente não consegue atender todas, né, as mensagens de gratidão, sabe, de parabenização que a gente tem recebido. Pessoal querendo ser voluntário já no próximo, querendo e eu acho que mais de perto. Exatamente. E o Florescer, ele realmente ele traz uma representação que nos representou começando para nós mesmos, Isso. pelas nossas próprias histórias, pelas raízes que nós trazemos, pela bagagem que nós conquistamos com o decorrer da vida e a energia que nós duas conseguimos transmitir uma para outra, porque a gente se encaixa no olhar, né, Mônica? Sim. Então, a gente se respeita muito nesse projeto. Nós trabalhamos em áreas diferentes, então nós respeitamos o horário, né, a folga, a disponibilidade, né, de cada uma. Até mesmo porque vocês duas têm muitas ocupações, não é isso? Isso. Exatamente. Cada uma tem mais facilidade numa área que a outra. Então, ninguém assume sozinha. Mônica, apolítico, apartidário e sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Beneficente. 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 Aproveitando, como que foi a divisão dos donativos das 1 quilo de alimento não perecível para todas as participantes? Foi um convite e não uma obrigação, não é isso? Não uma obrigação. A gente, e com esse convite, não uma obrigação, então a gente nem fez tanta opressão nessa parte. Sim. Então, se a pessoa pudesse levar, seria bem-vindo para a gente poder ajudar outras instituições. Com isso, nós arrecadamos 315 quilos de alimento, né, Érica? E foi dividido 105 quilos para 5 instituições. De que forma foi essa divisão e para quais entidades aconteceu isso? A gente levou para a PAI, para a Vila Vicentina e para o Vida Viva. E ainda teve uma parte também que foi para assistência social e para o CRAS. Muito bom. Porque a gente arrecadou, além de alimentos, a gente arrecadou itens de higiene básica para a mulher. Certo. E lá em Campos Gerais nós temos a Casa de Passagem, temos assistência social, que eles também atendem essas pessoas. Então, a gente fez a divisão do que cada um teria mais necessidade. Por merecimento. Por merecimento. E, assim, além de conseguir levar a entrega, né, Érica? Exato. Foi assim, eu falo que o que aconteceu, o que a gente conseguiu levar, o que a gente conseguiu ajudar, a emoção que a gente sentiu. E o agradecimento foi mágico, foi perfeito. O aplauso social que se deu a esse evento foi notório, foi perceptivo. Isso pelo serviço público, isso pelas famílias da cidade, por homens e mulheres de todas as idades. Se você, como eu, teve a oportunidade de ficar bem próximo desse evento, de alguma forma,
você deve ter observado que foi um evento que uniu, num abraço só, mulheres de todas as idades e todas as camadas sociais. Um evento muito bonito mesmo, e numa época aonde, ou melhor, sempre, desde que o mundo é mundo, a mulher esteve em evidência. Sim. E agora, de maneira digital, de maneira a unir-se, Sim. a colocar suas peculiaridades, mas nós estamos falando do evento Florescer, Mulheres em Movimento. Qual foi, Mônia, a grande dificuldade na realização desse evento, se é que houve? Porque uma coisa é a gente falar do evento e os louros, as fotos, o metro quadrado mais bonito do sul de Minas, pelo menos naquele dia, eu vi isso. Foi lindo. Foi lindo. Todas produzidas, arrumadinhas, e foram lá e aproveitaram e vivenciaram aquilo, a grande verdade. Mas não é só louros, não é só alegria e sorrisos e fotos. E bexiga subindo e colocando um número expressivo de pessoas emocionadas. Não, Teve dificuldades. A gente teve muita dificuldade, a gente quis desistir por várias vezes. Nisso aí eu vou até evidenciar a Érica, ela é muito mais firme que eu nessa parte, porque se não fosse por ela, realmente não teria acontecido. Eu, por várias vezes, eu quis ficar pela metade do caminho, porque é muito complicado. A gente não é uma associação, nós não temos CNPJ da associação, então eram duas mulheres, pessoas físicas, tentando um patrocínio para fazer um evento e não tinha. Então, só que a gente conseguiu, assim, do comércio, a união mesmo, foi chegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, que virou um pocão. Efeito caracol. E foi a crescendo. gente conseguiu, porque como não tinha, não era estipulado o valor, então um pouquinho que chegava de todos os lados, conseguiu fazer a união, não tinha efeito competitivo de comércio, então qualquer pessoa que chegasse era bem-vinda para nos ajudar. Então, só que correr atrás, bater de porta em porta, o pessoal dá credibilidade. Não são todas as portas que abrem, não é isso? Questões burocráticas, não são todas as portas que abrem. Questões burocráticas, teve muita coisa que a gente poderia ter desistido. Mas algo muito mais forte, que eu falo que... Eu ainda falo que Deus usou eu e a Érica como instrumento, porque somente eu e ela não teria juntado tanta gente para realizar o que a gente conseguiu A atitude de florescer requer gente forte, é isso? Exatamente. Foi bem desafiador para nós duas. E o que a gente tinha era somente a nossa palavra. Se acreditasse na nossa palavra e no nosso propósito, poderia contar com a gente, porque a gente estava pronto para entregar. Sim. Mas, por diversas vezes, a mesma pessoa não acreditou na nossa palavra. E como que é o sentimento de, aos poucos, ir multiplicando e pessoas, até portas que se fecharam, é lógico que a gente vai poupar isso e não é o propósito do Florescer, nós não vamos citar nome de ninguém, pode ficar em paz. De maneira alguma. Mas como que é quando vocês estavam projetando um evento que, antes de tudo, ele era uma verdade. É uma verdade e agora sólida. Sim. E agora sólida. Sim. Essas pessoas, por exemplo, que às vezes não acreditaram tanto, até mesmo porque é um evento que ele não teve receita, não teve assim, será dessa forma. Não existiu um outro evento com as mesmas características e personalidade. Daí vocês duas têm uma bela de uma ideia, coloca no papel, vai para a rede social e fala de um evento que daria um abraço solidário, um abraço fraterno, uma multiplicação, aonde as mulheres ficariam unidas a partir de um nome que é um nome fantástico. Daí essas pessoas começaram a chegar e acreditar no propósito. E acreditar. Então, no momento que de sexta para sábado e até chegar domingo, nós viramos sem descanso, né, Mônia?
Então, a gente estava Noite sem 100% focadas, engajadas e entregar o melhor que coube a nós conseguirmos naquele No momento. orgânico. Vocês Não vieram tinha às nada lágrimas muito em algum produzido. momento, não? Várias vezes. Várias vezes? Antes, durante, Várias vezes, depois. E até hoje a gente fala, a gente ainda embarga a voz ainda. A Porque... nossa última reunião é antes do evento, no sábado, foi depois do expediente, né, Foi. da amônia. E onde eu deixei claro que nós fomos profissionais de mostrar quem somos como pessoas a cada porta que a gente foi pedir apoio. E a pessoa poderia ajudar da forma que ela quisesse e pudesse. Não era obrigatório. Eu estava ouvindo naquela oportunidade, eu estava ouvindo pela Mundo Music 103,9, quando vocês deram uma entrevista, até pequena entrevista, a respeito do Florescer, o telefone começou a tocar de gente de Campos Gerais e como é que faz e como é que não faz, e as inscrições haviam se encerrado. Sim. Foi. Né? Eu vim com a Poliana, né, na semana do evento. Ela me convidou para uma entrevista. Sim. As inscrições haviam encerrado. A gente deixou 7 dias de inscrições abertas através de um questionário muito simples. Foi uma explosão de adesão. Foi. E assim, as inscrições foram aumentando. Era mais de 80 inscrições por dia. E a Aline Marques acompanhando, né, nos bastidores ali da página do Instagram, e gente, tá crescendo, e a gente imaginou que vibrando, né? as, Cada inscri- uma que é, escrevia. as inscrições seriam de mulheres de Campos Gerais. Então, como a gente conseguiu, e a gente precisava dessa expectativa de engajamento, pelo número de pessoas, né, para a gente conseguir planejar o script, né, planejar o tempo de trabalho, de atividades que a gente teria, né, para realizar para as apresentações. A Aline e Érica, Mônia, tem inscrição de Pouso Alegre, tem inscrição de Três Pontas, tem inscrição de Campo do Meio, tem de Boa Esperança, tem de Alfenas. Eu falei, e agora, Mônia? Tomou uma forma. Tomou-se uma proporção que para nós seria um impacto pequeno, mas a gente queria mostrar que a gente poderia florescer sim. E o Florescer cumpriu o objetivo dele? Cumpriu. Vocês atingiu a expectativa de vocês? Superou as nossas expectativas. Superou nossas expectativas. É claro que nós temos características parecidas de perfeccionismo. Sim, muito. De querer entregar uma qualidade maior do que, sabe, do que a gente gostaria. Então, a gente sabe que no nosso script, por mais que a gente pode melhorar. Por mais que o nosso script ele foi pautado, ensaiado junto à nossa locutora, que eu quero mandar um super abraço para ela, que é a Adriana Lima. Adriana Lima, uma das melhores do rádio de todos os tempos. Exatamente. Minha amiga e minha cliente há mais de 20 anos, gente. Né? Então, assim, ela aceitou o convite com o coração tão aberto, né, de ser a nossa locutora, né? E a gente montou esse script com ela. E para ela tudo bem, tudo certo, do jeito que vocês querem, a gente vai fazer acontecer e tudo mais. E a gente começou a respirar, vai dar certo. Só que criar um evento, né, numa primeira edição de um projeto com personalidade, solidário, num ambiente aberto, foi um desafio. Desafiador. Muito. Foi um desafio, porque a gente foi conseguindo parceiros, né? E parceiros começaram a nos contactar. Érica, eu posso montar uma tenda? Érica, eu posso mostrar meu trabalho? Eu posso mostrar um balão? Eu posso mostrar minha marca? Eu posso realmente ajudar vocês de outra forma? Então, nós tivemos apoiadores ali que montaram tendas, né? Sim, né? Estandes. O evento foi prestigiado de maneira onde encantou o marketing dessas empresas, certamente. Está aí, então, uma lembrança para o ano de 2027. Se o Florescer acontecer com data prevista, horário e local marcado, não se esqueça de lembrar
que a sua marca ficou em evidência. E é um evento que vai ao encontro dos bons costumes e multiplicativo, porque o ambiente feminino é bom de fazer propaganda. Eu sei que eu estou falando. Exatamente. Foi muito legal que esses stands chegaram assim. Gente, quem veio falar aqui acha que foram tendas alugadas, né, enormes, bem estruturadas. Não, gente, foram barraquinhas, aquelas tendas que levam para a praia, muito bem decoradas, muito bem montadas por cada responsável da sua tenda, que ficou divino, ficou organizado, ficou lindo o evento. Pórtico de entrada, de largada e tudo mais. E antes de eu fazer a próxima pergunta para vocês, eu vou sinalizar alguns que apostam nesse podcast, mas a próxima pergunta não, até uma citação, um bate-papo mesmo, é interessante que o Florescer não teve, eu pelo menos não percebi até agora, em nenhum momento ele levantar uma bandeira de feminismo, aonde as mulheres podem, aonde os homens... Não apagou a luz do homem em nenhum momento. Não. Isso, em eventos femininos, raros os que não tiveram esse predicado. Até mesmo porque as mulheres são extremamente importantes, inteligentes e tudo mais, e todos os predicados merecedores. Mas os homens também têm os seus valores, não é isso? Exatamente. E em nenhum momento isso foi ofuscado. Mas antes disso, quero mandar um grande abraço. Deveria agradecer, mas não vou agradecer, não. Vou parabenizar o evento que realizou na cidade de Campos Gerais. Sabe quem também? Leopoldo Delfraro. Delfraro Contabilidade Digital Sem Fronteiras. Cláudia Modas. Vista-se e faça sucesso. Chapéus para Lana, chapéu de respeito. Um grande abraço ao Donizete, Diogo, e logo em breve a gente se encontra aí no rodeio. Dental 9, um abraço aí ao Dr. Maurício, o Elton, a Marina e a Ana Lúcia lá da Dental 9. Prime Eventos, estruturas da melhor qualidade. Alô, Breno Prime, queremos você aqui, ó, plagiando Danilo Gentili, tá certo? TR Coffees, tradição e qualidade. Letter Consult, inteligência tributária. E junto conosco aqui, água mineral natural Serra Morena, engarrafada e distribuída pela Frute Refrigerante. Grande abraço ao Maurinho e toda a equipe de vendas da Frute Refrigerantes. E Casa de Carnes Ideal, higiene e qualidade tem nome. Na cidade de Campos Gerais, eu estou falando do Júlio, da esposa dele. O Júlio, o empresário mais apaixonado da cidade de Campos Gerais. Para cima, boiadeiro. Florescer, mulheres em movimento. Estão aqui conosco hoje. E nós já passamos o primeiro bloco e agora no segundo bloco vem essa pergunta. Essa bandeira, Érica, que o Florescer não levanta, que é diminuir a existência masculina. Como é que vocês explicam isso? Na verdade, essa bandeira ela foi levantada junto, né, com a representação masculina. Porque trazendo as nossas histórias, a força de quem está por trás de nós, o meu pai hoje no meu coração e na minha memória, sim, ele automaticamente levantaria essa bandeira comigo. Você é filha de quem? Eu sou filha de José Francisco Ramos. Meu pai tinha apelido de Ica. Faleceu há 3 anos e 6 meses. E nesses 3 anos e 6 meses, eu carrego, acima de tudo, o legado que ele me ensinou. Mônica, como que é o nome do seu pai? Meu pai é o Carlos Donizete Pereira, o famoso Carlinho do ônibus. Carlinho do ônibus. Então, citamos o nome dos pais, né? Sim. Agora, o evento foi feminino, né? Como que é o nome da sua mãe, Érica? A minha mãe é Neiva Noemi Rocha Ramos. Com muito orgulho, ela é uma rocha mesmo. Sim. E meu pai José, a minha mãe uma rocha, então eu interpreto que a minha mãe é forte como a Maria, que foi a esposa de José. Porque ela foi uma Maria para José. E ela é uma mãe como Maria foi para Jesus na vida dele aqui na Terra. Esse é o exemplo da minha mãe. E o nome da sua mãe, Mônica? Minha mãe é Doris Deide Carvalho, né, conhecida como Doris em Campos Gerais,
que é o esteio, é a força, né? Quem tá ali junto comigo o tempo inteiro. No entanto, eu tô aqui, ela tá lá, cuidando do meu filho mais novo, para mim poder estar aqui participando. E eu até queria evidenciar, né, Érica, Sim. que nós duas estamos juntas aqui, mas no dia do evento estava eu, a Érica, a minha mãe e a mãe dela, do Exato. nosso lado, o tempo todo nos dando força. E a sua mãe gostou do evento? Nossa, tá apaixonada e tá firme com a gente pro próximo ano também. E a sua mãe gostou do evento, Érica? A minha mãe, ela ficou surpresa da atitude que a filha dela teve. É. Porque durante mais de 30 anos nós moramos distantes em endereços, mas próximas do coração. Então a minha mãe me enxerga hoje com uma maturidade que ela não pôde me acompanhar por perto. Então a surpresa dela foi a atitude. Ontem à noite, né, a gente conversando, ela ainda repetiu. Eu tô surpresa até hoje do que você conseguiu proporcionar. E o seu pai estaria muito feliz, porque você lembra muito como ele se expressava com as pessoas. Olha isso. Bacana. Mônia, a garota que você foi, Sim. que conselho ela daria para a mulher que você se tornou? Olha, a garota que eu fui, ela realmente ela voltaria lá atrás, eu fico até emocionada, e falaria: parabéns pela mulher que você se tornou e não desista de curar outras mulheres. Continue elevando outras mulheres. Porque eu, como cabeleireira há 22 anos, são várias mulheres, são milhares de mulheres que já passaram pela minha cadeira, que passam até hoje. Então, você escuta histórias e já passei por muitas coisas. Eu, além de mulher, sou mãe. E eu acho que a minha missão, o meu propósito não é só cuidar de cabelos, mas sim cuidar de almas. Então, tem muitas mulheres que estão precisando ser levantadas. É bonito ver você falar, hein? De Parabéns. coração. Maravilha. Érica, a garota que você foi outrora, teria orgulho da mulher que você se tornou? Com certeza sim. Com certeza sim. Porque desde mais cedo eu já senti em mim a persistência de querer vencer e querer desafiar o meu próprio limite. E eu consigo responder com firmeza que os desafios que já houve na minha vida, eu consegui realmente vencer os obstáculos e estar onde eu estou hoje. Não numa zona de conforto, mas numa zona onde me traz conhecimento e cada dia eu me recarrego mais ainda de energia para seguir em frente. Com vontade de buscar sempre mais, Exatamente. Né? Então, eu sou ligada mais que 220 por hora. A Mônia tenta me controlar. Sim. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio, mas eu realmente eu sou impulsionada por energia. E falando de energia, você quando fala, você realmente mostra a energia que você tem. Exatamente. E com esses olhos Assim, brilhando desse jeito, eu te pergunto, quem é Jesus? Ele é tudo na minha vida. Porque a partir do momento que ele propôs que o meu pai e a minha mãe se unissem para que eu existisse, ele é tudo para mim. Então, ele está do meu lado, ele está na minha frente, ele está no meu pensamento, ele está no meu coração, ele está atrás de mim, ele está me guiando e me direcionando. Mônia, quem é Jesus? Jesus é amor, né? E aí a gente ainda aproveitando a Semana Santa para falar sobre isso, é o maior amor que existiu na história. Então, não tem outra palavra a se justificar. É o amor que nos amou e nos trouxe vida e salvação, e a gente pode tudo através dele. Muito bom. Mônia e Érica, nós estamos entrando agora numa avenida de finalzinho do nosso podcast, correto? Sim. Podcast que, se você observou, você que está nos acompanhando, se fez sentido para você, aperta esse aviãozinho que está do seu lado direito aí e manda para quem gostaria de ver um pouco sobre o Florescer, Mulheres em Movimento. Esse evento que muda a história de eventos compactos, baixo impacto e altíssima repercussão, como esse Florescer que aconteceu no ano de 2026 aqui em Campos Gerais.
Teve, Mônia, alguma pergunta que eu devesse ter feito e não fiz? Não, Que você acha relevante? Eu que quero até colocar aqui em relevância que o projeto Florescer foi a união e a força das mulheres no movimento, no espaço aberto, onde unisse todas. A gente até teve a dinâmica dos balões, né, de elevar as emoções ao céu. E o Florescer ele não é somente uma atividade física, né, que une as mulheres, mas o nosso projeto daqui para frente é uma associação de mulheres, montar uma associação de mulheres onde a gente consiga criar rodas de conversa com psicólogas, com médicas e trazer desenvolvimento social, desenvolvimento pessoal para mulheres, para a gente ter um pouco mais autoconfiança, ver que todas temos problemas iguais, que uma não é melhor que a outra, porque isso acontece muito. Então, para a gente florescer junto. Florescer junto, e com isso fortalece a família. Com certeza. Érica, tem alguma pergunta que eu devesse ter feito e não fiz? Não, mas eu vou deixar uma mensagem que eu recebi ontem de uma participante do Florescer que realmente mexeu comigo. A gente vê muitas frases prontas de internet. Sim. Que muitas vezes a gente passa no celular, mas não reflete. E ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa que participou, mas nunca tinha se aproximado de mim. E ela falou justamente, Érica, hoje eu entendi o que tem preço e o que tem valor. Porque eu te procurei no meio da multidão para receber o seu abraço. E hoje eu sei o que significa o abraço. É realmente a entrega, é onde os corações se unem por um propósito comum, né? E essa resposta para mim foi a missão cumprida que eu precisava ouvir. Poxa, eu recebi uma mensagem de alguém de um número desconhecido que conseguiu o meu telefone para me mandar essa mensagem. Então, conseguimos sim unir as mulheres por um propósito comum, sem espírito competitivo, sem deixar de lado a presença e a representação masculina que estava nos apoiando, porque nós vimos pais, nós vimos filhos, nós vimos sobrinhos, nós vemos filhos aplaudindo as mães na pista de caminhada, né? Isso foi muito bonito, foi muito gratificante. E a presença das pessoas querendo pegar na nossa mão, né, Mônia? A presença das pessoas quererem nos abraçar, porque muitas vezes um abraço é uma entrega tão grande que a gente espera de alguém e às vezes a gente não tem. Ou às vezes esse abraço ele não volta mais porque a pessoa não está junto conosco. Exato. Érica, eu vendo vocês duas juntas, porque separadamente eu já havia encontrado ambas. Eu sabia que vocês tinham esse brilho nos olhos, essa fortaleza feminina, esse conhecimento e que emanava muita energia. E agora, vendo vocês duas juntas aqui, eu estou vendo que realmente Florescer é um evento que, se fosse uma semente, ele caiu em terra fértil. E essa terra vai realmente produzir, vai florescer. E para a gente finalizar, eu te pergunto, Érica, quem é a sua parceira, sua fiel escudeira, Mônia? É uma irmã que eu ganhei em Campos Gerais, nesses 3 anos e meio que eu estou aqui, que foi uma das primeiras pessoas que eu procurei para o meu autocuidado, logo que eu cheguei na cidade, sem conhecê-la, sem referência, mas peguei o endereço e o telefone e vou marcar um horário com a cabeleireira. Mônia, quem é a Érica, sua fiel escudeira, sua amiga aí? Que eu tô vendo vocês duas juntas aí. É o que a Érica falou. Ela chegou, né, para eu atendê-la. Eu tinha voltado para Campos Gerais, que eu morei 10 anos fora de Campos Gerais também. Eu voltei para Campos Gerais, tinha voltado, a Érica voltou, ambas, né, um pouco perdidas. A gente tem a mesmo assunto, a mesma conversa, a mesma energia. Mesma tribo, vamos dizer. A mesma tribo. Exato. Justamente. Numa pandemia onde estava todo mundo muito abalado, né? A Érica tinha passado por um processo
da perca do pai dela também não estava muito bem. Então, eu também tinha passado por uns processos dolorosos. E aí, acabou que uniu eu e a Érica, nós duas curadas. A gente virou irmãs de coração. E agora o nosso intuito é curar muitas mulheres. Minha amiga, minha parceira agora. Exatamente. Né? Exatamente. E a gente tá junto aqui. E ó, olha, eu curar sei que o muitas. tempo já está estourado, já me sinalizaram que o tempo estourou, mas eu vou fazer essa pergunta que eu sei que você quer fazer. Mônia, o que você aprendeu com o Projeto Florescer até agora? Eu aprendi que os nossos sonhos são muito maiores do que a gente pode sonhar. Né? Nós não imaginávamos que a gente conseguiria reunir tantas mulheres. No entanto, que o projeto foi para 300 e nós conseguimos colocar 800 pessoas num ambiente aberto, onde o intuito, a alegria estava sendo vista no rosto de todas da mesma forma. Érica, o que você aprendeu com o Projeto Florescer? Que Deus coloca as pessoas na frente da gente na hora dele. Então, a gente tem que esperar o tempo certo. Então, Deus colocou na minha frente a Mônia na hora que eu realmente precisava conhecer alguém que me fortalecesse. Ela me fortaleceu e fez com que o Projeto Florescer nascesse. Érica Ramos, Mônia Koifer. Mônia Koifer, Érica Ramos. Não é uma dupla sertaneja. É quem está à frente aí do Projeto Florescer, idealizadoras, que agora Florescer sai das mãos dela e todas as mulheres de Campos Gerais merecem florescer. Nós ficamos por aqui no nosso podcast Mundo Uai. E você que esteve conosco até agora, aproveite seu dia. Se tiver a oportunidade, fala da vida de Jesus para uma criança. Quando ela crescer, ela jamais se esquecerá. E a exemplo do Projeto Florescer, nós teremos homens e mulheres melhores a cada dia. Vai lá e aproveite seu dia.